vale a pena, Olá! O Em Discussão especial de hoje vai tratar sobre o tabagismo e as consequências para diversos órgãos do corpo humano, em especial a pele. Para este bate-papo, recebo aqui no estúdio da Rede Alesp a doutora Flávia Pisa, dermatologista. Seja bem-vinda, doutora, tudo bem? Obrigada pelo convite, Lilian. Obrigada, a gente que agradece pela presença da senhora aqui. Vamos começar falando, eu queria muito que você, então, posso te tratar de você, sem Por problema favor. nenhum? Então tá bom. O que causa a dependência do cigarro nas pessoas? A presença da nicotina é o que vai causar a dependência do cigarro. Então, nós temos receptores para a nicotina no cérebro e o contato com essa substância é altamente viciante. Seria o tabaco? Isso, a nicotina é uma das substâncias presentes no tabaco, que tem esse poder de causar o vício ao cigarro. Quanto tempo uma pessoa demora, começou a fumar, para ela assim, sentir que ela já está viciada? O que seria? Seria todo dia, começa com um cigarro, 2 cigarros? Qual é esse efeito da nicotina no corpo da gente para poder dizer essa pessoa já é uma pessoa viciada? Olha, isso é muito relativo. Então, algumas pessoas com pouco contato com a nicotina já começam a sentir necessidade de ter aquele contato novamente. Tem uma questão que é o hábito de fumar também. O hábito de fumar, ele também causa uma dependência psicológica, porque a pessoa que fuma, ela dá aquela paradinha no meio do dia, é como se ela vai tomar um café, então ela tem aquele momento de pausa e isso também causa dependência. Que é o hábito, né, que eles dizem. O hábito de fumar, exatamente. E quem fuma fica com uma aparência mais velha com o decorrer? Com certeza. Então, assim, o hábito de fumar, ele aumenta muito a produção de radicais livres. E o tabaco também tem um efeito de causar uma vasoconstricção crônica, então na pele, nos pulmões, nos órgãos. Então, quem está todo dia em contato com aquela fumaça e esse contato crônico vai envelhecer mais rapidamente, com certeza. Isso é muito nítido. É muito comum um paciente que entra no consultório, a gente, pelo aspecto da pele, já dizer que essa pessoa é tabagista ou fumou por muito tempo. O número de cigarros por dia, isso tem a ver com o período que vai ser mais rápido o envelhecimento, ou se eu vou fumar 1 cigarro por dia, quem fuma 10, é o mesmo processo de envelhecimento rápido ou não? Isso tem uma conta que nós fazemos que é chamado anos maço. Então, por exemplo, se uma pessoa fuma 1 maço por dia por 10 anos, a conta dela é 10 anos maço. Ou se ela fumou meio por 10 anos, vai ser 5 anos maço. Então, claro, a quantidade, ela faz muita diferença, sim. E esse 1 maço, o que significa pra gente, pra quem tá fumando? 1 maço de cigarro completo, né? Que seriam 20 cigarros. E isso causa quem fuma 1 ano. 1 ano, 1 maço por dia. É diferente, porque quando você tem aquela exposição crônica, então tem gente que acende um cigarro no outro, né? É claro que essa pessoa, em um período muito menor de tempo, ela já vai começar a apresentar alguns dos efeitos do tabagismo, né? Agora, quem fuma pouquinho todo dia vai demorar mais tempo, mas com certeza ela também está se expondo, ela também vai ter ela vai apresentar aqueles sintomas prejudiciais do cigarro. Aquelas unhas amarelas, isso aí é sintoma de quem fuma? Também por essa vasoconstricção crônica, né? Então, e também pelo contato com aquela fumaça. Então, a gente tem uma pigmentação exógena pela própria fumaça do cigarro, nas unhas e nos dedos. Se a pessoa ela consegue vencer o vício e parar de fumar, esse amarelo das unhas, ela com o tempo, ela some ou aquilo fica nela permanente? Com certeza melhora. Com o tempo, quando a pessoa para de fumar, logo ela já melhora o padrão de respiração dela, a oxigenação dos tecidos. Então, sim, com certeza, isso parar de fumar vai ajudar. E o câncer na boca, né? Na boca, como fica com isso?
o cigarro ele tem isso de antecipar um câncer na boca? Ah, sem dúvida. O cigarro, aonde ele entra em contato, ele aumenta a chance de câncer pela produção de radicais livres, né? Então é aquela hábito contínuo, aquela lesão que está sendo feita continuamente. Isso vai aumentar muito a chance de câncer de boca, de língua, de esôfago, de pulmão, de bexiga e vários outros. Isso tem a ver com a quantidade de cigarro ou só o hábito? A pessoa tem um hábito de fumar. Quem fuma um maço ou quem fuma 5 cigarros por dia tem a mesma, a mesma proporção para ter um câncer assim ou não? Depende do tempo de exposição. Então, a gente vai de novo naquela continha do anos maço. Então, se, por exemplo, eu fumei só meio maço por 20 anos, é igual se eu tivesse fumado um maço por 10 anos. Então, a gente faz essa conta é feita nos estudos científicos para a gente poder fazer esse comparativo do risco. Ah, sim. E a queda de cabelo? O tabagismo também favorece a queda de cabelo ou é mito? Olha, tudo que piora a nutrição do nosso folículo piloso, ela acaba influenciando negativamente na produção da haste capilar, né? Então, uma pessoa que fuma mais, ela provavelmente vai estar produzindo menos cabelo do que alguém que não fuma. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações, que eu anotei bastante coisa. Mulher que fuma, a celulite, ela aumenta nas mulheres que fumam ou isso também é mito? Eu fumo, eu tenho mais celulite porque eu fumo, ou isso é mito? Olha, a celulite tem outros fatores relacionados mais importantes do que o tabaco, tá? É claro que muitas vezes uma mulher que não fuma, muitas vezes ela tem um hábito de vida até mais saudável. Muitas vezes o fumante, ele pratica menos atividade física. Então, isso pode estar relacionado de uma maneira indireta com o agravamento do quadro de celulite. Quem fuma muito, eu estava dando uma lida antes de vir falar com você, sobre, que eles dizem os risquinhos, as rugas em volta das bocas. Por que isso acontece com mais frequência em quem fuma, Aparece mais nas mulheres, principalmente, Por quê? Certo, então aí a gente está falando do temido código de barra, O código de barra, sim. Exatamente. Então, pelo hábito de fumar, então fazer a musculatura em volta da boca, é uma musculatura que é um esfíncter, E o hábito de fumar, a pessoa está o tempo inteiro contraindo aquela musculatura. Tá? Então, isso faz com que esse músculo em volta da boca ele fique mais hipertônico. Então, o músculo fica mais forte. E tem o outro lado, que a gente sabe que o cigarro, os radicais livres, eles destroem as fibras elásticas e fibras colágenas. Então, a gente tem uma piora também da qualidade de pele. E isso, então, vai favorecer o aparecimento desse código de barra. Riscos para mulher grávida. Isso não tem nem dúvida, Ah, não. Então, assim, o bebê, filho da mãe que fuma, muitas vezes ele tem um crescimento intrauterino retardado, então é um bebê que cresce menor, ele fica exposto já à nicotina, todos esses radicais livres. Então, assim, cigarro e gestação realmente não combinam. Quando alguém vai procurar a senhora no seu consultório, ela quer parar de fumar, mas não consegue. Você também faz esse tratamento para ajudá-la? Você acha que tratamento também um pouco de psiquiatria também nisso envolve? Porque tem remédios. Isso resolve ou não? Isso ajuda muito. Então, eu pessoalmente não trato essa parte no meu consultório, sim. Mas eu indico para o meu paciente procurar ajuda sim. Hoje em dia tem spas especializados em parar de fumar, tem médicos especializados em ajudar o paciente a parar de fumar. Nós temos medicações que ajudam, que são medicações à base de antidepressivos, que tiram um pouquinho a ansiedade do paciente e ajudam com que ele consiga passar por essa etapa que é realmente muito difícil. Tem os PETs de nicotina que vão substituindo aos poucos, a gente vai diminuindo aquela carga de nicotina devagarzinho para a pessoa não sentir tanta falta daquele produto. Uhum. Então, eu costumo encaminhar o meu paciente para algum serviço especializado. Uma pessoa que ela parou de fumar, mas ela já teve danos graves na pele.
é conseguido depois com tratamentos ela voltar com uma pele mais rejuvenescida ou não? Os danos são... Olha, hoje em dia, com a associação de tratamentos, a gente consegue coisas muito interessantes. Então, a pele de quem fuma, né, de um tabagista crônico, é uma pele que geralmente ela é mais espessada, com presença de rugas mais profundas, é uma pele que tem menos colágeno e elastina. Então, assim, o cigarro também faz perder isso, o colágeno? Faz. Sem dúvida. Então, a gente associa tratamentos. Então, a gente usa laser, a gente injeta ácido hialurônico, nós fazemos estímulo de colágeno. Então, associando tratamentos, nós conseguimos melhorar, recuperar demais essa pele. Impotência sexual com cigarro, o que você pode me falar? O homem que fuma muito também, ele tem a propensão de ter impotência sexual mais rápido do que uma pessoa normal? Sim, porque assim, a gente tem os quadros de disfunção erétil, muitas vezes eles estão relacionados com a questão vascular. Então, tudo que a gente pensa em vascularização, o cigarro pode afetar. Então, como esse paciente também ele fica naquele estado de hipóxia crônica, né? Então, isso pode favorecer o aparecimento da disfunção. E também diminui, o hábito de fumar diminui também o paladar, né? Isso não tem dúvida, né? Paladar, olfato, ele diminui tudo isso. Ah, sem dúvida. O fumante, ele tá ganhando aquele prazer de fumar e dar aquela paradinha, né? Já vi fumante falar que o cigarro é um bom companheiro. Mas aí está perdendo sim essa questão do paladar, do olfato que fica diminuído, porque a gente, as nossas papilas gustativas, as células nossas olfatórias, elas acabam ficando menos sensíveis, né, ao sabor. O protetor solar ele serve para proteger a nossa pele dos raios. Isso também ajuda a proteger em relação ao cigarro? Infelizmente não, porque os radicais livres, né, provocados pelo tabagismo, são uma coisa que vem de dentro, né? A gente está jogando lá dentro do nosso corpo sem proteção nenhuma. Uma coisa que alguns especialistas acham que pode ajudar é uma dieta com alimentos antioxidantes. Então, às vezes, alimentos ricos em vitamina C, em vitamina A, em vitamina E, que a gente sabe que tem uma ação que ajuda a combater os radicais livres. Mas também a gente não tem comprovação científica que diga que isso não vai neutralizar, tá, completamente o tabagismo. Mas alguns especialistas acham que isso pode ajudar, sim. Fumante crônico, então, o que você falaria para eles para proteger a pele? Bom, o fumante crônico, ele precisa ter um cuidado redobrado com o sol, né? Porque para você não ter a fotoexposição crônica é o principal fator que nós temos de destruição de colágeno, de elastina. Então, tomar cuidado com o sol, ter outra coisa que a gente sabe que agride muito a pele é uma dieta muito rica em açúcar livre. Então, se a pessoa já é tabagista, ela precisa cuidar mais da dieta. Não sabia. Então, o açúcar ele ajuda a envelhecer a pele? Sim, um dos processos que a gente tem de destruição de colágeno é a glicação. O que é isso? A molécula, aquele açúcar livre, ele destrói as fibras de colágeno, tá? E aí, quando a gente tem, então, essa dieta com índice glicêmico alto, em que a gente tem glicose sobrando, a gente acaba tendo uma ação, então, de destruição dessas fibras e isso vai refletir numa pele, então, com menos turgor, uma pele mais fina e o aparecimento de rugas. E o fumante também, que a pessoa que fuma, o mal que o açúcar faz na mesma proporção que o cigarro também faz, é isso que deu para entender? Assim, são maneiras diferentes da gente agredir. Sim, tá? Então, sim. Assim como a gente pode cuidar atuando em várias frentes, aqui a gente está agredindo de maneiras diferentes. Então, quem já tem um fator de risco, que é o tabagismo, eu acho que tem que cuidar mais dos outros. O certo seria parar, né? Quem fuma tem que parar.
Mas vamos se dizer que a pessoa não consegue. Nós estamos falando de um fumante crônico. Eu estava lendo aqui no currículo da senhora, né, no seu currículo aqui, que você também é especialista em laser, né? Isso. Vim com tratamento de laser para evitar o envelhecimento da pele dos fumantes. Já existe alguma coisa que ajuda ou não? Ajuda sim, porque todas as vezes que a gente faz um tratamento a laser, a gente melhora a nutrição do tecido. Então, aquela coisa crônica da gente estar levando menos nutriente, menos oxigênio para aquela pele, a gente consegue reverter usando o laser, que vai melhorar a nutrição tecidual, ele vai provocar um processo inflamatório que acaba atraindo os fibroblastos, que são as células que produzem colágeno, e esses fibroblastos vão fazer colágeno, elastina, ácido hialurônico e melhorar aquela qualidade de pele. E esse laser, ele é mensal? Como funciona esse tratamento? Olha, isso depende muito de como a pele está. Então, assim, às vezes uma pessoa mais jovem, que esteja a pele com poucas rugas, de repente uma sessão de laser por ano já é suficiente. Agora, se a gente tem um dano crônico, né, aquela pele um pouco mais difícil, às vezes a gente tem que fazer até mais do que 3 sessões. Então, também tudo depende da agressividade do meu tratamento. Então, assim, tem alguns pacientes que não têm disponibilidade de tempo para ficar vermelho, para ficar descamando, não conseguem se afastar do trabalho, e outros sim. Então, também, quanto mais agressivo os parâmetros que eu usar da minha sessão, também melhores os resultados com menos sessões. Água, a pessoa que bebe bastante água, o fumante crônico, que ele bebe água, isso ajuda também a evitar o envelhecimento, porque a gente sabe que a água é bom para tudo, né? Faz parte da nossa vida. Mas o fumante, o crônico, ele bebendo água, isso ajuda a evitar o envelhecimento ou não? Olha, eu não diria evitar, mas com certeza, se ele beber mais água, os rins dele vão funcionar com uma taxa de filtração maior, né? A gente sabe que os rins são os nossos filtros que vão eliminando as impurezas. Então, beber água ajuda com que essas impurezas sejam eliminadas mais rapidamente. Então, ajuda sim. Do mesmo jeito que o cigarro ele responde negativamente no rosto, isso também é no corpo inteiro, né? No corpo inteiro, do cabelo até na unha do pé. E você faz tratamento para esse anti-envelhecimento também em qualquer parte do corpo que eles te procurarem? E isso é assim, o tratamento da pele, ele pode ser feito em qualquer região. Então, muitas vezes nós priorizamos aquelas áreas que estão incomodando mais. Então, nas pacientes mais jovens, muitas vezes é no corpo, né? Ou então num período, por exemplo, de pós-parto, pode ser no abdômen. Mas numa paciente às vezes mais velha, a gente começa pelo rosto, depois a gente desce para o pescoço, depois para as mãos, então aquelas áreas que ficam mais aparentes. O tratamento de pele, ele pode ser feito no corpo todo. E ele é rápido a resposta ou não? Olha, para o fumante, né? Porque olha, assim, o fumante crônico, muitos dos nossos tratamentos, eles dependem da capacidade de produção de colágeno do meu paciente. Tá? Então, quanto melhor essa capacidade, melhor a resposta que ele vai ter. Mas, em geral, associando tratamentos, nós conseguimos ter uma resposta rápida sim, porque hoje em dia a gente tem gel, então se o rosto está muito enrugadinho, a gente injeta um gelzinho de ácido hialurônico, então já dá aquela esticadinha, melhora a qualidade de pele quase que imediatamente. E o creminho? Creminho eu acho fundamental, mas o creme, ele atua muito na superfície, né? Então, assim, a pele do fumante, muitas vezes, ela é opacificada, é aquela pele sem brilho. Então, o creme vai ajudar muito para isso. Eu gosto muito, então, de fazer, até antes de fazer os lasers, de preparar a pele do meu paciente, de ensinar uma rotina para ele e a gente já começar a recuperar esse brilho. Olha, que interessante. Você já teve casos assim nítidos de mudança, mesmo a pessoa sendo fumante crônica, de rejuvenescimento? Você tem bastante procura de pessoas que são fumantes? Tenho, mas assim, em geral, os meus pacientes param de fumar, porque toda vez que vai lá, né? A gente fala um pouquinho. Então, assim, a maioria dos meus pacientes fumantes, aqueles pacientes que são fiéis, que vêm mesmo, a gente consegue fazer e parando de fumar. E até, inclusive, acho que tem que parar, né? Tudo que a gente vê sobre tabagismo
não funciona mais. Eu falo que hoje não tá mais na moda, né? Não tá mais na moda. Isso não é moda, né? A gente tem uma questão, acho que muito preocupante agora, que é a dos cigarros eletrônicos. Então, uma coisa que eu tenho visto até pessoas mais velhas que começaram a usar o cigarro eletrônico e ele contém nicotina e é tão ou mais viciante do que o cigarro de papel. Então, e a gente ainda está começando a conhecer os efeitos nocivos desse tipo de cigarro. Então, é uma preocupação muito grande com os adolescentes e os adultos têm que ficar atentos, porque as pessoas começaram a fumar esse tipo de cigarro, achando que ele era menos nocivo, mas, na verdade, agora que a gente está começando a ver, a gente tem 3 casos de morte relacionados ao cigarro eletrônico nos Estados Unidos, vários casos de uma pneumonite química provocada pelo cigarro, e isso que são relatados nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente nem sabe ainda. Hoje tá bem modinha hoje esse cigarro eletrônico, mas eles dizem que não há nicotina, então é mentira, tem nicotina. Tem nicotina. É o mesmo efeito nocivo que um cigarro normal, ou até mais. Ele é viciante, assim como outro cigarro. Contém nicotina, sim. Porque o cigarro eletrônico, ele veio com a proposta de ser uma alternativa para aquele fumante que depende da nicotina, que ele tem aquela... que ele precisa daquela nicotina a cada tantas horas, ele ser uma alternativa menos nociva. Então, ele tem nicotina, sim, e é viciante. Então, a gente está vendo muitos adolescentes que estão ficando viciados na nicotina. E o narguile, que é aquele famoso narguile, que você vê molecada hoje em dia, todo mundo fala em narguile. Também é nocivo? Muito. Também é muito nocivo. Então, assim, a temperatura que aquela fumaça entra, né, em contato com a mucosa, com todo o aparelho respiratório e a presença de gases nocivos. Então, ele tem aquele gostinho, né, tem vários sabores. Ele tem nicotina ou não? Você sabe que eu não sei te falar, mas eu acredito que sim, porque ele contém tabaco e o tabaco contém a nicotina. E ele também é nocivo, né? É uma coisa que ar que fumaça que entra, né? É fumaça que entra no pulmão. Eles também tragam, eu não sei como funciona o narguilé. Eles tragam o narguilé, não? Eu também não sei te falar. Eu acho que tem várias maneiras de fumar, né? Mas, assim, essa coisa do contato com a fumaça é muito nítido. Assim, eu lembro na época da faculdade de medicina, a gente tinha lá um laboratório de patologia e tinha lá o pulmão do não fumante em comparação com o fumante. Então, o pulmão, enquanto era aquele pulmão rosinha, com aquele aspecto, o do fumante era uma coisa cinza, sabe? É diferente, ele é mais fibrosado. E fora os efeitos de pulmão que a gente tem a longo prazo, então de enfisema pulmonar, o risco de câncer de pulmão, né? Que a gente tem sempre que lembrar. Qual é o tempo de um fumante crônico para começar a ter manchas no pulmão, senhora? Você sabe? Olha, e isso eu acho que é um número que é bem relativo, depende da capacidade regenerativa de cada indivíduo, tá? Não é a quantidade de cigarros. Tem gente que tem uma capacidade regenerativa maior, sabe? Então, algumas pessoas têm uma capacidade regenerativa menor e elas vão apresentar efeitos nocivos com uma idade mais precoce. Uma pessoa que ela para de fumar, depois de alguns anos, se ela for olhar o pulmão dela, ela consegue voltar a ser um pulmão bonito de novo, rosinha, como você falou? Ou aquela marca vai levar para o resto da vida? Olha, é assim, um pulmão virgem, ela não vai ter novamente, mas com certeza ele melhora o aspecto, tá? E a gente também está numa cidade, né? A gente está aqui em São Paulo, uma cidade que a gente tem muito contato com a poluição, a gente já tem esse efeito também da fumaça que a gente acaba respirando todos os dias, que também vão atuar como se fosse... Prejudica no pulmão também? Sem dúvida. É mesmo? É. O cigarro eletrônico também deixa marcas no pulmão ou só estamos falando... O cigarro eletrônico, ele não tem a questão da fumaça, né? Mas ele tem um vapor. E esse vapor, ele provoca um outro tipo de dano, diferente da fumaça do cigarro. Então, que agora que está começando a ser delineado, as pessoas estão... Porque é uma coisa relativamente recente, né? Então, o que tem se está visto... na moda, né? E muito na moda. Então, que ele causa uma inflamação no pulmão pela química que está naquele cigarro eletrônico. O fumante passivo, ele também tem esses problemas de pele por conviver,
com alguém que fuma do lado sempre ou não? Sim, então assim, o fumante passivo, ele tá exposto praticamente as mesmas coisas do que o fumante. Claro que numa quantidade menor, porque não é ele que está tragando aquilo, que está inalando, mas dependendo da quantidade de convivência, né, ele também fica. Uma pessoa que convive com alguém que fuma, ela também tem o cheiro de cigarro, né, então ela está se prejudicando também. Você já teve casos já no teu consultório de fumantes passivos de te procurar por já estar com a pele envelhecida por causa do cigarro de alguém ou não? Não, isso... Essa é uma relação assim, um pouco difícil de nós estabelecermos, né? Muitas vezes alguns pacientes chegam com uma pele mais envelhecida que a gente não consegue identificar assim, uma causa. Por que essa pessoa tão jovem, às vezes está com 30 e poucos anos ou no começo dos 40 e já tem essa perda de colágeno? O que pode ser? Às vezes a pessoa não tem um histórico de ter tomado muito sol e de repente pode ser isso, né? Mas é uma questão que às vezes pode passar desapercebido para nós. O que envelhece mais, o sol ou o cigarro? Olha, o que envelhece a pele mais, né? É o sol. Então, assim, porque a fotoexposição crônica é uma coisa muito nítida, né? Então, a gente percebe aquela pessoa que às vezes trabalha no sol e se expõe muito, então é bastante nítido. E o cigarro também, ele vai atuar na pele, mas ele é pior, eu acho que o cigarro é pior do que o sol, porque é por dentro também, né? Bem, nós vamos encerrando por aqui, nosso tempo acabou. Eu agradeço muito a presença da senhora aqui, né? A sua presença e espero outras vezes você estar vindo aqui de novo. Eu que agradeço. Muito obrigada, doutora Flávia. Este foi mais um Discussão Especial que tratou sobre o tabagismo e os efeitos que causam na pele. Para você ver este e outros de nossos programas, acesse o nosso canal do YouTube. Até a próxima!